Continuamos hoje a comentar um pouquinho da história da Bíblia, falando sobre o Novo Testamento grego. Os primeiros manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós são algumas partes das cartas do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escreveu, que foram destinadas a pequenos grupos de pessoas de diversos povoados que creram no evangelho que ele pregava. E a formação desses grupos marca, sem dúvida alguma, o início da igreja cristã. E essas cartas enviadas pelo apóstolo Paulo a essas pequenas comunidades, elas eram preservadas e eram recebidas com todo cuidado. Não tardou para que esses manuscritos fossem solicitados por outras comunidades, por outras pessoas. Dessa forma começou a ser largamente copiados, os manuscritos começaram a ser copiados, e as cartas escritas pelo apóstolo Paulo passaram a ter uma grande circulação naquela época. Era uma grande necessidade ensinar os novos convertidos. E era também grande a necessidade de testemunhar e relatar o testemunho dos primeiros discípulos de Jesus Cristo em relação à vida e aos ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Na medida que as igrejas cresciam e se espalhavam, e quanto mais as igrejas cresciam e se espalhavam pela terra, maior era a necessidade das escrituras, maior era a necessidade dessas cartas serem conhecidas, analisadas e aceitas pelos cristãos como palavra de Deus. E outras cartas, outras exortações, outros sermões, outros manuscritos também começaram a circular entre as igrejas. Esta é a verdade que nós precisamos entender. E nós sabemos que o mais antigo fragmento do Novo Testamento, hoje conhecido, é um pequeno pedaço de um papiro escrito no início do século II depois de Cristo. E nesse papiro estão contidas algumas palavras de João, do Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 a 33. Peço que você abra a sua Bíblia e confira esse texto, Evangelho de João, capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, versos 31 a 33. E também existem algumas referências aos versículos 37 e 38. Mas nós precisamos saber que nos últimos 100 anos descobriu-se uma quantidade considerável, uma grande quantidade de papiros contendo o Novo Testamento e o texto também em grego do Antigo Testamento. E além dos livros que compõem o nosso atual Novo Testamento, havia outros que circulavam no primeiro século, como as cartas de Clemente, o Evangelho de Pedro, o Pastor de Hermas, o Didaquê, que é o ensino dos 12 apóstolos. E durante muitos anos mesmo, embora os evangelhos e as cartas de Paulo fossem aceitos de forma geral, e eram aceitos de forma geral, não foi feita nenhuma tentativa de determinar quais dos muitos manuscritos eram realmente autorizados, eram realmente inspirados por Deus. Mas, gradualmente, o julgamento das igrejas, esse julgamento orientado pelo Espírito Santo de Deus, reuniu a coleção das Escrituras que constituía um relato mais fiel sobre a vida e sobre o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E no século IV depois de Cristo, foi estabelecido nos concílios das igrejas um acordo comum
E o Novo Testamento, então, foi constituído como nós o conhecemos hoje. E os dois manuscritos mais antigos da Bíblia em grego podem ter sido escritos naquela ocasião: o grande Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus. Esses dois inestimáveis manuscritos contêm quase a totalidade da Bíblia, contém quase toda a totalidade da Bíblia em grego. Ao todo temos aproximadamente 20 manuscritos do Novo Testamento, escritos nos 5 primeiros séculos. E quando Teodósio proclamou e impôs o cristianismo como a única religião oficial no Império Romano no século IV, surgiu uma demanda nova e mais ampla por boas cópias dos livros do Novo Testamento. É possível que o grande historiador Eusébio de Cesareia, que viveu entre os anos 263 e 340, tenha conseguido demonstrar ao imperador o quanto os livros dos cristãos já estão danificados e usados, porque o imperador encomendou 50 cópias para as igrejas de Constantinopla. Provavelmente, essa tenha sido a primeira vez que o Antigo e o Novo Testamento foram apresentados em um único volume, agora denominado de Bíblia. É parte da história da Bíblia que muitas vezes nós não conhecemos e é interessante conhecer, embora nós creiamos que a Bíblia é a palavra de Deus, independente de história, independente de historiadores, independente de qualquer coisa. Crer na Bíblia é uma questão de fé e não uma questão de história. Mas é importante conhecermos a história da Bíblia. E conhecemos também a história das traduções, como é que essas traduções chegaram até nós. A Bíblia é o livro mais lido, traduzido e distribuído no mundo. É importante que nós observemos e saibamos isso. Desde as suas origens, ela foi considerada sagrada e de suma importância. E como tal deveria ser conhecida e compreendida de toda a humanidade. A necessidade de difundir, de espalhar os ensinamentos bíblicos através dos tempos e entre os mais variados povos, entre todos os povos, na verdade, resultou na tradução para os mais variados idiomas e dialetos. E hoje nós encontramos a Bíblia em mais de 2.000 línguas diferentes. Que coisa fantástica. Nenhum livro atingiu esta expectativa, esta meta. Mais de 2.000 línguas diferentes nós temos a Bíblia escrita e traduzida. Mas nós estimamos que a primeira tradução da Bíblia foi elaborada entre os anos 200 e 300 antes de Cristo. Como os judeus que viviam no Egito não compreendiam a língua hebraica, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Porém, não era apenas os judeus que viviam no estrangeiro que tinham dificuldades de ler o original hebraico. Não eram apenas esses judeus. Com o cativeiro da Babilônia, os judeus da Palestina também já não falavam mais o hebraico. E essa tradução foi denominada Septuaginta, ou tradução dos 70. E ela foi realizada por 70 sábios e contém 7 livros que não fazem parte da coleção hebraica, pois não estavam incluídos quando o cânon. A lista oficial do Antigo Testamento foi estabelecida por exegetas israelitas no final do século I depois de Cristo. A igreja primitiva geralmente incluía tais livros em sua Bíblia, mas eles são chamados livros apócrifos ou deuteronômicos e encontram-se presentes nas Bíblias de algumas igrejas, como a Igreja Católica Apostólica Romana.
Esta tradução do Antigo Testamento foi utilizada em sinagogas de todas as regiões do Mediterrâneo e representou um instrumento fundamental nos esforços empreendidos pelos primeiros discípulos de Jesus Cristo na propagação dos ensinamentos de Deus. Falamos então sobre a primeira tradução da Bíblia. Existem outras traduções que começaram a ser realizadas por cristãos novos nas línguas do Egito, da Etiópia, línguas do norte da Palestina e também em latim. A mais importante de todas as línguas pela sua ampla utilização no Ocidente, o latim. Por haver tantas versões parciais e insatisfatórias em latins, no ano 382 depois de Cristo, já na nossa época, o bispo de Roma nomeou o grande exegeta Jerônimo para fazer uma tradução oficial das Escrituras. E com o objetivo de realizar uma tradução de qualidade e fiel aos originais, Jerônimo foi até a Palestina, onde viveu durante 20 anos. Estudou hebraico com rabinos famosos e examinou todos os manuscritos que conseguiu localizar, todos eles. Sua tradução tornou-se conhecida como Vulgata, e nós conhecemos, todos nós já ouvimos falar na Vulgata de Jerônimo, ou seja, escrita na língua de pessoas comuns, os vulgos, por isso chamada Vulgata, escrito na língua de pessoas comuns. Embora não tenha sido imediatamente aceita, tornou-se o texto oficial do cristianismo ocidental. Para nós, tornou-se a tradução oficial. Neste formato, a Bíblia difundiu-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando o norte da Europa. Na Europa, os cristãos entraram em conflito com os invasores godos e hunos, que destruíram a grande parte da civilização romana. Em mosteiros, nos quais alguns homens se refugiaram da turbulência causada por guerras constantes, o texto bíblico foi preservado por muitos séculos mesmo, especialmente a Bíblia em latim, na versão de Jerônimo, a Vulgata. Não sabemos, mas não sabemos e ninguém sabe quando a Bíblia chegou até as Ilhas Britânicas. E alguns missionários levaram a Bíblia para a Irlanda, para a Escócia e a Inglaterra. E não há dúvida que havia cristãos nos exércitos romanos, que lá estiveram no segundo e terceiro século. Provavelmente, a tradução mais antiga na língua do povo dessa região é a do venerável Bede. Relata-se que no momento de sua morte, no ano de 735, ele estava ditando uma tradução do Evangelho de João. Entretanto, nenhuma de suas traduções chegou até nós. Aos poucos, as traduções de passagem e de livros inteiros foram surgindo. Na Alemanha, no século XV, um ourives chamado Johannes Gutenberg, e com certeza todos nós já ouvimos falar em Gutenberg, desenvolveu a arte de difundir tipos metálicos móveis. E o primeiro livro de grande porte produzido por sua prensa foi uma Bíblia em latim. Portanto, Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, a imprensa surgida com Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia em latim. E cópias impressas mais decoradas à mão passaram a competir com os mais belos manuscritos da Bíblia. E essa nova arte mesmo, foi utilizada para imprimir Bíblias em 6 línguas antes de 1500. Essas línguas eram alemão, italiano, francês, tcheco, holandês e catalão. E depois em mais 6 línguas até o meado do século XVI.
no espanhol, no dinamarquês, no inglês, no sueco, no húngaro, no islandês, polonês e finlandês. Essas línguas, então, no século XV e XVI, tiveram suas Bíblias impressas. E, finalmente, as Escrituras podiam ser lidas na língua desses povos. Como é importante nós termos a Escritura em português para termos acesso e para lermos. Mas essas traduções ainda estavam vinculadas ao texto em latim. No início do século XVI, manuscritos de textos em grego e hebraico, preservados nas igrejas orientais, começaram a chegar à Europa Ocidental. Havia pessoas eruditas, muitas pessoas preparadas, eruditas, que podiam auxiliar os sacerdotes orientais a ler e apreciar tais manuscritos. E surgiu naquela época uma pessoa de grande destaque, que foi Erasmo de Roterdã. E ele passou alguns anos, ele que era professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ele passou alguns anos como professor nessa universidade. Em 1516, sua edição do Novo Testamento em grego foi publicada com o seu próprio paralelo da tradução do latim. Assim, pela primeira vez, estudiosos da Europa Ocidental puderam ter acesso ao Novo Testamento na língua original, embora, infelizmente, os manuscritos fornecidos por Erasmo de Roterdã fossem de origem relativamente recente e, portanto, não eram totalmente confiáveis. Conforme nós comentamos, quanto mais antigos forem os manuscritos, mais confiáveis eles são. Aí, em 1549, na Grã-Bretanha, 1549, quase 500 anos atrás, né? Surgiu o Dia da Bíblia. Dia da Bíblia. Quando o bispo Cranmer, que vale a pena nós conhecermos a história desse homem, o bispo Cranmer, ele incluiu no livro das orações do rei Eduardo VI um dia para que a população da Grã-Bretanha intercedesse em favor da leitura do livro sagrado, a Bíblia. E a data escolhida foi o segundo domingo do Advento, que é celebrado nos 4 domingos que antecedem o Natal. Foi assim que o segundo domingo de dezembro, tornou-se o Dia da Bíblia. E aqui no Brasil, o Dia da Bíblia passou a ser celebrado. Aqui no Brasil, o Dia da Bíblia passou a ser celebrado em 1850, com a chegada da Europa e dos Estados Unidos dos primeiros missionários evangélicos que aqui vieram semear a palavra de Deus. Então, no Brasil, o Dia da Bíblia começou em 1850, que é o segundo domingo de dezembro. E durante o Império aqui no Brasil, a liberdade religiosa aos cultos protestantes era muito restrita, o que impedia que se manifestassem publicamente. Não havia manifestação livre e aberta durante o período do Império aqui no Brasil. E por volta de 1880, essa situação foi se modificando e o movimento evangélico, juntamente com o Dia da Bíblia, foi se tornando mais e mais popular. Isso já em 1880. E pouco a pouco, devagarzinho, como as coisas acontecem no cristianismo, as denominações evangélicas institucionalizaram a tradição do Dia da Bíblia, que hoje é comemorado em todas as igrejas praticamente. Ganhou ainda mais força com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil,
A Sociedade Bíblica do Brasil, não sei se você sabe, mas ela foi fundada em 1948. Em dezembro deste mesmo ano, houve uma das primeiras manifestações públicas do Dia da Bíblia. Aconteceu lá em São Paulo, no movimento do Ipiranga, no Monumento do Ipiranga, tão conhecido de todos os brasileiros. Hoje, o dia dedicado à Bíblia é comemorado em mais de 60 países, sendo que em alguns desses países ele é comemorado no segundo domingo de setembro. Observe isso. Aqui é o segundo domingo de dezembro, em alguns países é o segundo domingo de setembro, porque eles comemoram isso respeitando e fazendo uma referência ao trabalho da tradução de Jerônimo, que traduziu lá a Vulgata, lembra-se? A conhecida tradução da Bíblia para o latim. E não nos esqueçamos, segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia e nós devemos comemorá-lo, nos unirmos aos demais cristãos do nosso país e de muitos outros países para agradecermos a Deus tão grande presente. Tão grande presente. E aqui vale uma pergunta. Pergunta para mim, uma pergunta para você. Cremos nós, creio eu, crê você, que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e que ela chegou a mim, chegou a você como é hoje? Graças não à preservação de homens que muitas vezes se esconderam em castelos, em cavernas, esconderam palavras, mas graças à ação de Deus na preservação da sua palavra. Creio eu, creio você, pela fé, que esta palavra é suficiente, que essa palavra é inerrante, que essa palavra é bendita, é suficiente para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que grande presente é a Bíblia para todos nós. Valorize a sua Bíblia. Que a sua Bíblia não seja um livro de cabeceira, mas que você como salmista e eu como salmista possamos dizer: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que a sua Bíblia, que a minha Bíblia, não seja um livro apenas, mas que ele seja para você a palavra de Deus, a sua única regra de fé e prática. Única. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe nessas informações históricas, preciosas, importantes para a nossa vida, mas que nem de perto chegam à preciosidade, à importância da própria Bíblia para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.